Fé, Fraternidade e Esperança. Hoje o Evangelho está vivo no capítulo 1, o item 10 da última instruções dos Espíritos, a Era Nova. Vamos só aguardar a mão entrar para a gente dar início à nossa live da noite de hoje. A Era Nova, capítulo 1, Instruções dos Espíritos, item 10. Olá, boa noite, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo. Tá escutando direitinho? Tá sim. Então tá bom. Tá escutando eu aí? Uhum. Estabeleceu a conexão aí, tá beleza agora? Tá, acho que agora tá. Agora vai dar certo. Tá bom. Então, eu estava explicando aqui que hoje o Evangelho está vivo no capítulo 1, né? A gente está na leitura das Instruções dos Espíritos, Era Nova, item 10. Isso mesmo. Finalizar, né? A gente não vai finalizar ainda não. A gente vai fazer só o item 10 hoje, né? Provavelmente, porque o 11 é grande, né? Uhum. Beleza. Então vamos dar sequência, né? Isso. Tudo. Vou ler pra gente então. Pode começar? Pode começar. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, perdeu-se de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a advertir-vos. O mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará. Sede firmes. É. Então, aqui ele traz para a gente a informação de que a vinda do Cristo até a Terra foi uma caridade muito grande de Deus, né, do Criador, para com nós, né, para com as criaturas que aqui estavam e estamos ainda. Acreditamos que o Cristo vem para iluminar, né, já um pensamento que nos seus primórdios já existia de forma latente com Moisés e os outros profetas, mas Cristo vem trazer o exemplo, né, em carne viva, que é possível sim, e através dele a gente teve esse raio de luz, essa faísca enorme de luz que abrasou a Terra, e, e quando ele pede sede firmes, acredito eu que a gente não pode deixar apagar essa luz. Essa luz veio, né, já faz 2 milênios, e cabe a cada um, dentro do seu próprio coração e do seu entendimento, mantê-la acesa, né? Sejamos firmes nesse intento. A gente entende que ele veio para essa grande transformação, né? Veio para uma grande transformação, mas que ele deixa bem claro aqui, né? Que ele veio, ele deixou, mas depois ainda voltaram, né? Muitas coisas voltaram a ser como antes, né? As pessoas se desviaram, né? Acho que se desviaram, ou algumas não firmaram aqui naquele propósito, né? Que Cristo nos ensinou. Então, assim, a gente entende que ele fala aqui para a gente ser firme, porque muita coisa ainda a gente vai passar, né? Até essa semente que foi plantada lá atrás, né? Que a gente até falou dando continuidade nisso, que
que a gente tinha falado na semana passada, para essa sementinha que foi plantada lá atrás, até ela, né, virar uma coisa grande, né, que ela está sendo disseminada, mas a gente sabe que nós ainda vamos enfrentar muitas coisas, né? Então, a gente entende que isso que a gente busca, esses propósitos que a gente compreendeu, que a gente está tentando compreender a cada dia, né? Porque a gente aprende um pouco a cada dia, a gente precisa ser firme com elas, né? Esse propósito, ele precisa ser constante, né? É o mesmo que quando a gente quer fazer um novo projeto, né? A gente dá o primeiro passo, mas manter, né, aquele passo aquele primeiro passo que a gente deu não é fácil, né? Então a gente precisa trabalhar isso, né? Diariamente, né? É uma construção, né? Exatamente. Você quer fazer mais alguma observação? Pode seguir. Não, é só boa noite para a Sônia, né? Tá chegando aí agora. Sônia, seja bem-vinda. Pode continuar. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza e crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida às expensas do que é de ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material, revertia em proveito dos espíritos das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, após 18 séculos, e malgrado o sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristão, tornai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre. Curvai-vos sobre o sopro precursor da tempestade, a fim de não serdes derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens estouvadas que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. Então, esse capítulo a gente falou exatamente, né, dos adventos da luz na Terra. Então a gente falou dos profetas, né, de Moisés, depois a gente falou de Cristo e a gente chegou no Espiritismo. Ao que nos parece, esse item da Era Nova, né, ele está tentando trazer exatamente um resumo, um compilado do que o capítulo quis nos demonstrar, né? Então ele trouxe aqui sobre o Cristo e agora ele traz sobre o Espiritismo. Ele diz que o Espiritismo é de uma ordem divina, ou seja, ele paira, né, sobre as criaturas como sendo uma fonte dele próprio, né? A aguçar, a acordar as nossas consciências, onde habita a centelha divina. Então, o Espiritismo, ele vem... boa noite, pai. Pai, fecha a porta aí que tá voltando meu som. Então, ele traz para a gente aqui a ideia de que essa consciência teria que ser despertada. Talvez ela não foi com os profetas, porque não existia ainda maturidade moral da parte daqueles que receberam os ensinamentos. Depois ele vem com Cristo, né? E a gente não pode deixar sempre de falar em Cristo, de ressaltar e destacar a importância de Cristo para nós aqui na Terra, desde quando ele por aqui teve até hoje, né? E depois vem o Espiritismo para levantar a ideia de que é preciso ter uma determinada moral para que a nossa consciência não adormeça. Então, o Espiritismo, com o advento da vida além matéria, nós temos que ser responsáveis por tudo aquilo que fazemos, né? Porque o que fazemos aqui reverberará no que acontecerá depois dessa vida, assim como
hoje colhemos frutos, às vezes frutos bons e às vezes frutos ruins, de vidas passadas. Então o Espiritismo ele vem nos trazer o nosso dever, a nossa responsabilidade enquanto donos de nosso próprio destino. Porque uma vez que a gente consegue planejar o que se quer para o futuro, a gente não depende mais de deuses para nos identificar as mazelas ou as bonanças que tivemos ou que vamos ter. Elas são simplesmente colheita. Então é isso que vem trazer essa doutrina baseada na fé raciocinada. A gente faz, né? A gente planta e em seguida a gente colhe. Não podemos depender, não podemos mais terceirizar a, a culpa das nossas colheitas no próximo, né? Ou numa entidade superior, ou na terra, ou no destino, ou na sorte. Não podemos mais. A nossa consciência ela é despertada com o Espiritismo e fica muito claro que para cada um de nós que aqui na Terra está, é apenas uma passagem. O planeta Terra é um planeta escola, às vezes hospital, às vezes penitenciária. Então vai depender da evolução de cada espírito para que ele consiga extrair dela o que ele precisa para melhorar, o que ele precisa para evoluir. E somente através desse dogma, além da vida terrena, que a gente consegue interpretar muitas das lições que desde lá atrás os profetas vêm nos ensinando, e além, claro, das lições que os profetas nos traz, a gente também consegue interpretar um pouco o que era o Criador com a nossa existência aqui nesse plano terreno, nesse plano temporário, nesse plano material, né? Porque a gente percebe quanto tempo depois, né, da vinda de Cristo, que nos foi apresentado, né, o Espiritismo, esse momento que provavelmente nós estávamos aptos, pelo menos um pouco, a entender, né, pelo menos um pouquinho, né, do que essa doutrina tem a nos ensinar, né, mas a gente sabe que ela foi apresentada lá atrás, mas hoje é que a gente tem mais força, né, de poder falar sobre ela, né, falar abertamente sobre essa doutrina tão esclarecedora, né, que nos ensina. E como você falou, né, essa questão de terceirizar, quando a gente tem o esclarecimento de que nós somos responsáveis por nossas ações, por aquilo que nós plantamos, por aquilo que a gente está colhendo, né? A gente deixa de culpar, né, o próximo. A gente entende que não tem a muleta, né? Que somos nós mesmos que somos responsáveis pela nossa vida e a gente começa a nossa consciência expande, a gente começa a dar os primeiros passos, né? A partir do momento que a gente entende, né, o que a gente precisa, com esse entendimento que a doutrina nos traz, a gente começa a dar esse primeiro passo e aí a gente começa a entender que por mais que nós tenhamos pessoas ao nosso lado, que lá atrás tivemos apoio, mas chega um momento que somos nós que temos que dar aquele primeiro passo, né? Para a gente começar a fazer a nossa história, né? A gente a fazer a nossa própria história, né? Na verdade. E isso com a doutrina fica mais esclarecedor, né? Porque a gente entende que os nossos erros somos nós mesmos, né? Que vamos pagar por ele, né? Que vamos colher ali na frente. E devagar a gente vai expandindo ainda mais essa consciência para aprender outras coisas. A gente sempre fala que cada dia a gente pode mudar um pouquinho, né? Em todas as oportunidades, né, de crescimento que nos são apresentadas, nós temos capacidade, às vezes, não de lidar usufruindo dela da melhor maneira possível, mas sempre a gente consegue extrair de alguma dessas, principalmente dessas adversidades, alguma oportunidade que nos trará o conhecimento que às vezes a gente não encontra
no livro, no centro, na palestra, porque o que isso pode nos proporcionar é estrutura para identificar e lidar com essas adversidades. Mas isso nunca vai resolver as nossas adversidades. Então, assim, você pode, a gente fala sempre aqui, você pode ir no centro, escutar a palestra, você pode beber água fluida, você pode tomar passe. Somente não mudar, se você não conseguir entender que cada minuto que você está aqui na Terra é uma oportunidade para você rever conceitos, rever atitudes, rever pensamentos, rever até mesmo planejamentos, porque às vezes a gente tem um planejamento e ele não dá certo. Ele não dá certo. A gente se frustra, mas eu estou me dedicando, estou fazendo o que posso, estou indo além do que eu consigo, para mim conseguir concluir esse planejamento, mas daí o resultado não vem, né? Então, às vezes é hora de observar sobre outra perspectiva, sobre que talvez o que se planejou é muito pequeno perto do que o propósito divino tem para a gente, né? Para que a gente se frustre, para que a gente perca uma existência em cima de uma frustração, para que a gente não cresça, para que a gente se tranque dentro de uma ideia fixa, de uma ideia única, de uma monoideia que gera a auto-obsessão, que é uma das piores obsessões que existe, porque a auto-obsessão é você mesmo que se obsedia. É você mesmo que te aponta o dedo, é você mesmo que te atrapalha, que te anula, que te faz sentir menor. A auto-obsessão, ela é responsável por grande parte das obsessões que nos atrapalham. Mas é que a gente ainda não tem o discernimento. A gente pensa que o termo obsessão é porque tem um espírito ruim. O pessoal fala muito isso, né? Tem um espírito ruim, tá me perturbando, eu tenho que ir no centro, eu tenho que tomar um passe. E a gente esquece que o espírito, que na verdade eu sempre corrijo que não é espírito ruim, é o espírito que temporariamente está num caminho que ainda não encontrou a luz. Ele só consegue nos afetar em qualquer intensidade que seja e em qualquer circunstância, se ele tiver como aderir o seu pensamento. Se ele não tiver como aderir, porque às vezes ele é um espírito que ele vibra na tristeza e você está sempre alegre, ele não consegue aderir o seu pensamento de tristeza. Às vezes ele é um espírito que ele vibra no egoísmo, você está sempre predisposto a fazer uma caridade. Ele não consegue aderência. Então, esse espírito, né, seja ele qual for, em qualquer intensidade ou circunstância, ele é externo à sua consciência. Ele só vai conseguir te alcançar se você permitir que ele te alcance, se você deixar uma brecha, uma porta aberta para que ele consiga entrar. Então, quando a gente fala de obsessão e de auto-obsessão, a responsabilidade maior que temos é na auto-obsessão. É no monoideísmo. É a gente não conseguir desvencilhar dos nossos próprios pensamentos. E aí, a partir da auto-obsessão, a gente, com certeza, consegue abrir uma brecha enorme para a obsessão, né? E muitas das pessoas, muitos de nós ainda culpamos o obsessor, aquele espírito que está ao nosso lado, extraindo nossas energias, fazendo confusões mentais, rindo da nossa queda, né? E a gente culpa esse espírito sem saber que temos responsabilidade integral na permanência dele ao nosso lado. Porque se você recebe um passe, se esse espírito é doutrinado, mas você volta a pensar as mesmas coisas. Ah, mas eu estou com vontade de ficar só quieto. Eu não quero me movimentar. Ah, mas é porque eu preciso falar mal do fulano.
Ah, mas eu preciso mostrar para aquele que quem manda sou eu, que eu sou poderoso, eu sou mais forte. Talvez aquele espírito que foi doutrinado até seguiu o caminho dele. Mas logo, a gente encontra outros espíritos que estão também nessa mesma frequência e vão se consorciar com a nossa presença da mesma maneira. Então a gente entende através desse exemplo que o terceiro tem muito pouco influência sobre nós, que a grande responsabilidade das influências e dos acontecimentos que partem a partir destas é de integral responsabilidade nossa. Porque se a gente observar que a partir da nossa mudança de hábito, de perspectiva, de reflexão, de ponto de vista, a gente consegue alterar a frequência vibracional, alterar o convite que a gente está fazendo para esses espíritos nos acompanharem, então independe do espírito, depende muito mais da gente, né? Então a auto-obsessão, ela explicada também, né, pelo advento do espiritismo, ela por si só já é muito problemática, porque não tem nenhum inimigo pior do que nós mesmos, porque nós estamos de dentro, nós conhecemos nossas falhas, nós sabemos aonde precisamos melhorar, nós sabemos aonde fizemos errado, né? Então não tem ninguém que consegue nos perturbar mais do que nós mesmos. Mas através do advento do Espiritismo, a gente percebe que, a partir dessa perturbação, a gente abre portas para nos consorciar com outros seres, né, encarnados e desencarnados, que vibram nessa negatividade e que podem vir a nos atrapalhar enquanto atrapalhamos eles. Porque o espírito que está na condição de sofrimento, que está te perturbando, e você está dando margem para ele te perturbar, ele também está atrasando. É o gato. Ele também está atrasando o ciclo evolutivo dele. Então não é só você que está sendo prejudicado. A gente tem que ter essa consciência também, que enquanto estamos sendo atrasados, atrasamos também. Quando a gente muda a nossa perspectiva, o nosso pensamento, quando a gente entende e assume essa responsabilidade, a gente melhora, né? E automaticamente fazemos a caridade de permitir que esses outros irmãos também melhorem. Porque para eles vão ser dadas duas opções. Ou eles recebem essa luz, né? E resolvem alterar a rota de seus próprios caminhos, ou então eles vão ser desconvidados automaticamente a não ficarem mais em nossa companhia, porque essa companhia já não mais é frequência para eles ficarem. Então eles vão ter que procurar outras pessoas para se consorciarem, em segundo plano, mas em primeiro plano, o que eles recebem é um convite para também procurarem melhorar, para também procurarem expandir suas consciências, esquecerem o tempo perdido que ficou para trás e pensar no tempo futuro, o que vão plantar daqui para frente para colher melhor do que estão colhendo hoje, junto conosco, né? Então isso quem nos traz é o advento do Espiritismo, da vida além da matéria. E a gente observa, porque nós estamos fechados aqui nos nossos pensamentos, né? A gente pensa que os nossos pensamentos é o único lugar que ninguém sabe, né? O que a gente está pensando, o que a gente está vibrando, né? Então, assim, eu tô aqui com os meus pensamentos, ninguém sabe o que eu tô pensando, né? Muita gente se engana, né? Porque é a partir daí que é a porta, né? É o que a gente faz com esses pensamentos. E a gente pode fazer um exercício para tentar identificar esses pensamentos que não estão legais, porque quando a gente pega alguns problemas, a gente fica martirizando aqueles problemas, a gente começa a ficar diferente, né? A gente começa a ter atitudes diferentes, né? Eu tenho feito um exercício assim, quando eu costumo perceber, eu paro o que eu tô fazendo,
E eu paro tudo, eu conecto comigo mesmo, com o Criador e faço uma oração, peço para os meus pensamentos, porque a gente sabe que é a porta de entrada, né? Para tudo e a porta de saída, né? Porque é o que a gente recebe, depois o que a gente vai fazer com esses pensamentos, né? Então eu tenho feito esse exercício assim, constante. A gente vai conhecendo, a gente sempre fala sobre auto se conhecer, né? A gente vai conhecendo quando a gente acha que a gente sabe que a gente não tá legal, a gente tá ficando triste. Então eu paro o que eu tô fazendo, faço uma oração, peço a Deus por esses irmãos, assim, se por acaso estiverem, né, ali atrapalhando, tentando de alguma forma interromper os meus bons pensamentos, né? E sigo, porque a gente percebe que muitos desses casos de depressão, a pessoa pega o fardo muito grande dos seus problemas e fica martirizando aquilo ali, né? Então, é uma porta enorme para isso virando uma bola de neve, depois a pessoa não consegue mais voltar, né? E ainda falando sobre o espiritismo, a gente, você falou essa questão de nós irmos ao centro, fazermos nossas orações, mas a gente precisa, depois de ouvir tudo isso, saber o que nós vamos fazer também, né? A gente tem que colocar em prática. Não adianta a gente se encher de informações, né? Estudar e depois a gente não conseguir colocar em prática, não conseguir levar uma palavra de consolo, uma mão, estender uma mão, né? Então, a gente sabe que o espiritismo não salva ninguém, né? Muito pelo contrário, né? Diz que tudo que a gente falou que somos nós que vamos plantar para depois colher. Então, muito do que a gente aprende, a gente precisa saber o que nós vamos fazer com isso, né? Não deixar só guardado, só escutar e ter esse tanto de conteúdo que a gente tem, né? A gente precisa também colocar em prática isso que o Cristo ensinou e o que a gente aprende dia a dia, né? Muito importante. Isso que você falou sobre o que estamos fazendo com aquilo que recebemos, porque se a gente está simplesmente acumulando, vai nos rogar uma responsabilidade muito grande na consciência, né? Porque é aquela parábola dos talentos, né, no próprio Evangelho, né? O que adianta você ter o talento, mas você enterrar ele e não usar, né? O que adianta você encher o celeiro de grãos, né, sendo que a qualquer momento ele vai poder ser saqueado, ele vai poder ter uma broca, ninguém vai usar aqueles grãos, então assim, é preciso saber utilizar aquilo que recebemos, né, para nós e para os outros principalmente. O Dr. Marco fez uma observação ali, muito obrigado, seja sempre bem-vindo à nossa live, Dr. Marco. Está faltando um parágrafo, não está? Tá faltando. Tá. Continuar aqui. Então vamos seguir. A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem grão de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que essas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A formiga não constrói o edifício da sua república e os animalcos imperceptíveis não erguem os continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não de uma guerra. São Bernardos modernos, olhai e marchar em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon, 1861. Quando eu fui fazer a arte para fazer aqui a convite para a live, eu gostei demais dessa observação. A lei dos mundos é a lei do progresso. Porque a gente pensa que a gente tem que estar sempre progredindo, melhorando aqui na Terra para evoluir para um plano melhor. A gente esquece que o plano terreno é um plano de transição, ele é material, mas é um entre vários planos que existem. Então, o fato
de estarmos encarnados, às vezes, não quer dizer que estamos melhores do que quem está desencarnado em condições, né, lamentáveis ainda, né, espíritos ainda que se devotam ao mal, a fazer sofrer, né, e também não quer dizer que somos piores do que os espíritos que estão numa condição acima nessa escala evolutiva. Estamos todos iguais, porém cada um correndo atrás de corrigir seus próprios erros, né, de tentar diminuir os efeitos que as mazelas feitas anteriormente não reverberem agora e no futuro. Então, quando ele fala que a lei dos mundos é a lei do progresso, são todos os mundos que estão envolvidos nisso. Tanto aqueles que estão desencarnados nos planos espirituais, quanto nós aqui nesse plano material, estamos todos fadados ao progresso, a evoluir, a tentar fazer diferente, né? E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente conseguir ter a percepção do nosso papel, né? Que eu falo sempre aqui também, né? Que a evolução é coletiva, mas a responsabilidade de evoluir é individual. É o que ele está dizendo aí com essa questão da formiga. É o que ele está dizendo com essa questão da areia. É o que é o grão de areia perante a praia, mas se não fosse os grãos de areia, não haveria praia, não haveria montanha. Então, todos nós temos uma responsabilidade de melhorar o nosso coletivo. Mas isso não quer dizer que a gente tem que subir num palanque e querer mudar todo mundo ao mesmo tempo, na mesma hora. Isso quer dizer que a gente tem que mudar a nós mesmos, e essa mudança ela tem que ser interna, né? A caridade ela começa de casa, dentro de nós mesmos. Então essa mudança tem que ser interna para que ela reverbere no externo. E essa mudança que vai reverberar no externo, ela vai refletir na coletividade em que nos encontramos. E aí, a partir daí, a gente assume e cumpre a nossa responsabilidade de mudar o próximo. É só dessa maneira que dá para mudar o próximo. Não tem outra maneira. Porque seria até de maneira mais material impossível a gente conseguir qualquer mudança sem que a gente mesmo houvesse mudado, né? Não teria sentido, não teria como. O ensinamento maior é o exemplo. Por isso que Jesus Cristo, ainda 2 milênios depois de ter vindo aqui à Terra, ainda é o nosso maior exemplo, né, de criatura divina habitando o nosso plano. Por quê? Porque ele veio ensinar fazendo, né? O nosso Chico também, ele veio ensinar fazendo. Ele não veio subir num palanque e falar, tem que ser feito isso, isso, isso. Ele veio, fez, e aí quem observou ele fazendo pelos frutos que se conhece a árvore, né? Então quem observou ele fazendo, utiliza-o como exemplo, como inspiração e tenta também fazer alguma partezinha pequena que seja que toque para si mesmo, né? Todos nós temos uma missão, né, Mônica? Nós sempre falamos de missão aqui. Todos nós temos uma missão. Às vezes a gente pensa naqueles espíritos missionários, né? O Bezerra, o Chico. A gente tem aqui o Dr. Nelson, Dona Zaria. Mas cada um tem uma missão a ser cumprida. E assim como não é possível saber quem fomos em outra encarnação, a gente sempre fala sobre isso. Se você souber quem você foi, quem você prejudicou, quem te prejudicou em outra reencarnação, naturalmente você vai tratar aquela pessoa diferente. Às vezes você vai morrer de ódios por alguém que você ama muito. Por quê? Porque você vai descobrir que aquela pessoa já te fez sofrer bastante, né? Então, para privar o ser em sua essência do livre-arbítrio, às vezes não é permitido que a gente saiba essas coisas. E também com relação à nossa missão. Porque se a gente soubesse qual seria a nossa missão, o que é que a gente veio fazer aqui, talvez a gente faria não porque deveríamos querer fazer, mas porque estamos sendo obrigados a fazer. E não é isso a proposta de Deus. O Criador não quer isso.
Tanto é certeza que é o momento para o carro de som. Obrigado. Tanto é certeza que ele não quer isso, que ele nos proporciona a todos, a todas as criaturas, o livre-arbítrio, para que a gente faça o que queremos fazer. Aí vem Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então ele traz de uma maneira que você pode fazer tudo. Tudo que você quiser, você pode fazer. Agora, o que é que a sua consciência lhe permite fazer? Né? Aonde você quer chegar? E quando você chegar lá, essa consciência expandida dessa maneira vai te permitir continuar fazendo? Né? Então, é sobre essas questões que envolvem o que é que nós veio fazer aqui na Terra e a responsabilidade que cada um tem na missão própria que vai reverberar no externo e vai refletir no coletivo, que eu acho que ele encerra esse item 10, né? Acho que é sobre isso, essa revolução. Como diz minha amiga, você pode fazer tudo, mas tudo tem uma consequência. É uma consequência. Posso ir embora do trabalho? Pode. Pode ir embora agora? Pode. Mas tudo tem uma consequência, né? Mas Exatamente. a gente brinca, né? Mas a gente sabe que a nossa missão começa todos os dias, né? Da nossa vida, né? Quando a gente levanta, a gente vai para nossa luta, né? A nossa missão é no nosso dia a dia e a gente vai encontrando uma melhor forma de lidar com tudo isso, né? E seguir no nosso dia a dia, né? Com tudo isso que a gente aprende, a gente vai tentando deixar de uma forma mais leve, né? Tentando fazer o quanto possível ser suportável, né? As dores que vão aparecendo pelo caminho, as frustrações que vão aparecendo. O exercício, ele não é sobre não cair, ele é sobre levantar, porque a queda, para o mundo que a gente vive, ela acaba sendo iminente, né? Uma hora ou outra a gente vai cair realmente, né? Mas não é sobre a queda, né? É sobre erguer-se novamente, que se trata, o sentido da coisa. É isso. É exatamente isso. Levantar todos os dias. Cair e levantar todos os dias. Aí levantar. Quantas vezes for preciso, né? Quantas vezes for preciso. Se Kardec, né? Se Deus Nascer, quiser. renascer, né? Hã? A gente pega na mão de todo mundo aqui, ó, mentaliza esses espíritos benfeitores e vamos lá, gente. Levanta que o negócio não tem outro jeito, não. É levantar. Exatamente. É estilo Lázaro, levanta-te e anda. Levanta-te, anda-te e bora. É isso. Bom, nós já estamos com o tempo estourado, né? Já é 7 e pouquinho. Hoje a gente teve uns problemas técnicos e, infelizmente, a nossa live acabou ficando menor do que o de costume, né? A gente pede desculpa. Principalmente eu, porque foi eu realmente que estou com os problemas técnicos aqui. Eu peço desculpa aí, mas acredito que a gente conseguiu extrair bastante reflexão desse item 10, né? Semana que vem, Deus ajudando, nós volta com o item 11, né? Às 6h15, horário de Brasília. Estaremos aqui falando sobre o item 11. Diretamente de Uberlândia. Eu estou em Uberlândia. Das terras quentes do Triângulo Mineiro. Quente, quente mesmo, né? E, meu Deus, socorro, Deus. Tá muito quente. Por Deus. Então é isso, meus amigos. A gente agradece todos que passaram por aqui, quem está aqui desde o início, quem passou só um cadinho, quem vai ver o gravado. Muito obrigado a todos que estão aqui acompanhando essa nossa série O Evangelho Está Vivo, né? Sempre aos domingos, às 6h15. Agradeço a espiritualidade amiga que nos proporciona esses minutinhos de reflexão, né? De boas conversas, de conversas saudáveis, elucidativas, para nos preparar para a semana que se inicia, né? Agradeço, Mone, por estar aqui novamente, faz essa semana. Essa semana agora a gente fez 1 ano de live, né, Mone? Fizemos. E se Deus quiser, vamos fazer mais e mais, né? Deus abençoe que a gente continue aí com esse projeto sempre. Amém, que assim seja. Eu que agradeço pela oportunidade. Que Deus abençoe nossa semana. Assim seja. Então, fiquemos todos em paz.
em paz com amor e amor em Jesus. Boa semana a todos e até logo. Até logo. Boa noite. Tchau. Boa noite.